Vamos em frente aqui. O Ministério Público de Contas pediu que o TCU avalie o impacto da suspensão da rede social X para os brasileiros. O pedido foi feito pelo órgão ministerial por meio de uma representação encaminhada ao presidente da Corte, o ministro Bruno Dantas. A partir de agora, um relator será sorteado para analisar essa solicitação. Caso o pedido seja acatado, o relator deve designar uma equipe do Tribunal de Contas da União para fazer a avaliação do impacto da suspensão da rede social no país. Posteriormente, o relatório final deve ser encaminhado ao Congresso Nacional. Em seu pedido, o subprocurador Lucas Rocha Furtado cita estimativas de pesquisas que sugerem que o Brasil poderia representar cerca de 15% dos usuários ativos do X. Por causa disso, ele reforçou que a decisão de suspender a rede social possui um impacto significativo, porque muitos brasileiros utilizam o X como meio de comunicação. A solicitação feita ao TCU ocorreu no mesmo dia em que a primeira turma do Supremo Tribunal Federal validou a decisão de Alexandre de Moraes. Em julgamento unânime no plenário virtual da Corte, os ministros votaram pela manutenção da suspensão do X no país. Além do relator, Alexandre de Moraes, seguiram o entendimento os ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin, Luiz Fux e Carmen Lúcia. Eles concordaram que a decisão vale até que a plataforma cumpra decisões da Justiça de bloquear perfis com conteúdo antidemocrático ou criminoso, pague multas aplicadas por desobedecer a ordens judiciais, que somam mais de 18 milhões de reais, e indique um representante legal no país. Mas, mesmo após a decisão do STF, alguns parlamentares da oposição seguem fazendo publicações na plataforma de Elon Musk, entre eles o senador paranaense Sérgio Moro, do União Brasil. Ele voltou a utilizar a plataforma na noite de domingo. Segundo o político, um amigo que está nos Estados Unidos fez a postagem. Na publicação, Moro afirma que seguirá usando a plataforma com a ajuda dos amigos do exterior até que a decisão judicial seja revista por sua ilegalidade e desproporcionalidade. Moro escreveu ainda que é senador da República pelo Paraná e que tem imunidade material por opiniões, palavras e votos. Quem está na live está vendo a postagem. Para quem está no carro, eu vou ler aqui um trecho. Essa parte da Constituição Federal está em pleno vigor. Se entenderem que foi revogada ou suspensa, me avisem primeiro. Fecho aspas. Moro com uma postagem bastante incisiva, e é muito boa essa postura dele pelo seguinte: ela é simbólica. Os outros parlamentares deveriam fazer o mesmo. Aliás, o Senado tem que questionar o Supremo Tribunal Federal sobre essa decisão. É verdade que decisão judicial se cumpre? É. E é verdade também que se discute. E o Senado da República, como ensina a nossa Constituição, é o local para se discutir possíveis excessos do Supremo Tribunal Federal. Essa decisão de endossar o que o Moraes fez na turma era esperada. O Supremo trabalha hoje com a lógica de corpo, muito mais do que a lógica de debate jurídico, infelizmente. Mas é preciso que o Senado agora, que é uma casa independente, que tem por função debater o que faz o Supremo Tribunal Federal, se pronuncie. Eu vi essa investida do Moro, um ou outro senador falando, mas o corpo da casa tem que funcionar. Senado da República, assim como o STF está operando na lógica de corpo, o Senado também precisa começar a se ligar. Porque o meu receio não é nem essa briga do Musk com o Moraes, que é absurda por si só essa história. Se você contar para alguém que mora em outro país, ele fica olhando assim, mas que absurdo, vai lá o empresário brigar com alguém na Suprema Corte e eles chegam a nesse nível. Que é isso? A minha preocupação está na economia, porque essa decisão maluca, ela pega uma empresa que nada tem a ver com a história, tem um sócio em comum, todos os outros não são os mesmos, inclusive, e bloqueia as contas dela, que é a Starlink. Aí como é que o cara que está lá fora e quer investir no Brasil tem segurança de fazer isso? Eu não. Acorda um juiz de mau humor lá, dá uma canetada e pega meu dinheiro. E sem o grande financiamento internacional, a gente não consegue destravar aqui. Nós temos um problema grave de infraestrutura que precisa de dinheiro internacional. Nós temos problemas graves aqui em outras áreas que precisa chamar parceiros internacionais. E se a gente não destravar tudo isso, a gente não gira economia e daqui a pouco, sabe-se lá em que ponto estaremos. É lamentável, Pedroso. O que mais me preocupa é essa insegurança jurídica, e o Brasil já começa a nos olhar como uma Coreia do Sul com bananas.
Ah, mas nós estamos nos comportando como tal. Você trouxe um elemento importante que a gente repete aqui no Jornal da Manhã, é uma verdade, que decisão judicial se cumpre. Mas eu conversava com alguns amigos que têm atuação em algumas cortes internacionais, um debate de direitos humanos, e ele me lembrava o seguinte, olha, algumas decisões judiciais, quando são consideradas ilegais ou que violem direitos amplos da humanidade, não devem ser respeitadas. Ele citava casos antigos, ele falou, olha, pegue o caso de legislações consideradas racistas na época, né, americanas. Não, você não tinha por que cumprir. Quando você pega problemas na Índia, na época de enfrentamento lá do Gandhi, também você não deveria cumprir. Você tem uma série de outras legislações mundo afora que foram incitadas a ter, inclusive, parte de desobediência civil, porque eram leis que violavam princípios da humanidade. E a liberdade, inclusive, de opinião, é um dos princípios, é inclusive causa da nossa Constituição, deveria estar sendo preservada. Então, esse é o primeiro ponto. E daí, Mark, você trouxe muito bem o elemento da economia. É impensável que você tenha uma empresa sendo afetada por conta de um dos seus sócios. E vamos lá, se a gente está discutindo no campo empresarial, o Twitter, o X, ele tem a sua sede empresarial, Mark, nos Estados Unidos. A Starlink tem na Holanda. Inclusive são personalidades jurídicas de fato distintas, com domicílios, inclusive, né, das suas sedes em outros lugares. Ah, o Elon Musk, ele tem propriedade nas duas, tudo bem, vá atrás do patrimônio do sujeito. Agora, não crie essa jabuticaba, como o Mark disse, que vai nos afetar a todos. E agora eu tenho uma pergunta muito séria. Eles estão aqui, eu vi o Barroso falando, outros ministros falando da questão, olha, é importante que se respeite porque tem que ter sede no Brasil. Eu gostaria de saber se todas essas empresas de tigrinho têm representantes no Brasil. Se a Blaze lá, que foi todo aquele escândalo, fizeram matérias longas sobre os danos das pessoas que morreram, infelizmente, né, solidariedade a elas, mas se tem representantes no Brasil. Tantas outras empresas que causam mal, essa turma que lida com, né, pornografia infantil, violência, terrorismo, enfim, se eles têm representantes no Brasil. Se a turma, inclusive, que faz militância pró-Hamas, reconhecido como um grupo terrorista, se tem representantes no Brasil. É isso. Agora, é muito fácil esse tipo de decisão relacionada aos democratas. Quando é para enfrentar a criminalidade e os interesses corporativos de verdade, aí todo mundo mia feito um gatinho e se torna ali quase aquela tchutchuca. Como que era aquela discussão lá que teve lá? Tchutchuca de um, tigrão de outro? Pelo visto, a gente está escolhendo bem o lado da moeda que a gente está.